Os temas de hoje são imunidade, isenção e anistia. Então, hoje eu vou falar sobre esses temas e esses temas eles devem ser interpretados como compromisso de ajuda e respeito mútuo. Então, assim, a gente tem que ter que a imunidade, a isenção, a anistia, ela deve ser interpretada pelo respeito, pela relação mútua entre Estado e cidadão. Ela não pode ser interpretada pelo aspecto do abuso de confiança e pelo desrespeito. Então, aqui a gente coloca já um parâmetro de interpretação, que é o respeito e a relação entre Estado e cidadão. E eu vou explicar isso melhor no decorrer dessa aula. E é necessário também a gente lembrar que o direito ele serve àqueles que dominam o discurso, por isso devemos analisar os temas pelo discurso da democracia. Por mais que a democracia também tenha muitos problemas, mas nada ainda se mostrou melhor do que a democracia. Então, a democracia ela pode ser criticada, mas ela não pode ser descumprida, segundo a Constituição Federal de 88. Por isso, aqui, quando a gente fala de imunidade, isenção e anistia, quando a gente tem uma lei de anistia, e essa lei, ela perdoa crimes de ditadura, porque sempre que a gente fala de anistia, a gente vai lembrar de perdão. Então, por isso que eu vou falar um pouco sobre essa lei da anistia, para a gente lembrar que a anistia está relacionada a perdão, inclusive no direito tributário. Mas sobre esse aspecto da lei da anistia, que perdoa os crimes de ditadura, esse instituto, que deve ser interpretado por meio da relação de respeito e a relação entre Estado e cidadão, que não abarca abuso de confiança e desrespeito, por consequência, essa lei, ela não tem um aspecto vinculado à democracia e, por isso, ela deve ser melhor trabalhada. Portanto, surge a Comissão da Verdade, para quê? Para preservar a memória e a honra do próprio povo brasileiro. E se a gente parte do pressuposto, se os nossos irmãos brasileiros que estão aí diariamente nas portas da ira do direito penal, por cometer muitas vezes furtos famélicos, eles não têm essa concessão de perdão, não têm essa bondade para com eles, o Estado não tem essa bondade para com eles, então a gente não pode também interpretar a anistia sob o aspecto de perdão de crimes graves e repugnantes. Então, há aqui um parâmetro de interpretação do Estado Democrático de Direito, isso enquanto discurso que posteriormente vai dar a estética do Estado brasileiro. Então, a gente tem que olhar tudo sobre esses aspectos interpretativos, hermenêuticos, para que a realidade ela possa ser a melhor possível. E aqui, para a gente começar essa discussão de Instituto Imunidade, Isenção e Anistia, sobre o aspecto do direito tributário, a gente tem que olhar aqui a diferença entre isenção e imunidade. Então, qual a diferença entre isenção e imunidade? E aí vem os conceitos. Imunidade, ela é também a não incidência tributária. Então, aqui a gente parte da não incidência tributária. Mas essa não incidência tributária, essa limitação do Estado ao
se relacionar com o patrimônio do administrado, essa limitação ela é qualificada na própria Constituição. Então, toda vez que o operador de direito ele quiser saber onde encontra uma imunidade, ele deve ter por base a Constituição Federal. A isenção, ela também é a não incidência tributária, então isso se repete, não incidência tributária, mas qualificada pela dispensa legal. Então, todas as vezes que eu quiser saber quais são as isenções dadas por um determinado ente federativo, eu vou ter que olhar a lei desse ente federativo. E aí, na imunidade aqui, não há que se falar nem em fato gerador, ou seja, aquele fato que surge da sociedade que está ali no mundo, ele não é um fato gerador, porque não tem uma incidência, não tem aquele fato que é retirado da sociedade e colocado na própria lei. Por quê? Porque há uma declaração da própria Constituição que não é possível aquele determinado tributo por ter uma imunidade. Já a isenção, ela tem natureza constitutiva. Então, aqui, a obrigação tributária, ela deve aparecer, mas não há o lançamento desse tributo. Por quê? Porque há uma Constituição, uma decisão constitutiva em que impede o lançamento desse tributo. E aí a gente vai ver aqui direitinho quais são as fases para melhor entender. Então, aqui há um impedimento do lançamento do tributo. Imunidade, não há um liame de incidência, nem mesmo sobre os fatos que iriam gerar o quê? Essa manifestação tributária. Então, aqui não há liame de incidência, já que a Constituição declarou que não pode haver determinados tributos por haver ali um aspecto de imunidade, nem mesmo o legislador infraconstitucional, ele pode fazer com que aquilo ali exista nessa legislação como forma de efetivar esses tributos, já que eles não podem ser cobrados. Na isenção, os tributos podem ser cobrados, por exemplo, o ICMS, aquele tributo que pode ser cobrado, mas aqui na isenção, ele não vai ser cobrado por conta de uma lei, por conta de uma dispensa legal e não uma dispensa constitucional. A imunidade, ela vai representar verdadeiro obstáculo ao poder de tributar estatal. Portanto, aqui a imunidade, ela não vai gerar o nascimento de um crédito tributário, porque ela é cortada, esse nascimento é cortado em sua raiz. Então, não nasce o crédito tributário, justamente por não nascer sequer o seu fato gerador. Aqui na isenção, nasce o fato gerador, nasce a obrigação tributária, mas não há o lançamento para constituir o crédito tributário, devido a uma não incidência legal, devido a uma dispensa legal. Essas, então, são as diferenças. E aí a gente lembra aqui para ver o momento que a isenção, ela deixa aqui o seu vestígio. Ela vai deixar o seu vestígio primeiro. A gente tem que lembrar da
hipótese de incidência, que vai gerar aqui um fato gerador, que vai gerar uma obrigação tributária, que vai gerar aqui, na obrigação tributária, já há aqui um corte no momento da isenção. Por quê? Porque, apesar de haver a obrigação tributária, essa obrigação tributária não vai passar pelo lançamento. Por quê? Por conta de uma isenção. E assim também não vai surgir o crédito tributário e nem mesmo chegar a uma execução fiscal. E aí a gente tem que saber quais são as modalidades de exclusão do crédito tributário. Então, aqui a gente fala de exclusão do crédito tributário e a gente lembra do artigo 175 do CTN. Vamos ler o artigo 175 do CTN. Exclusão de crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 175. Exclui o crédito tributário. Inciso 1. A isenção. Inciso 2. A anistia. Parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito será excluído, ou dela consequente. Então, se há ali uma obrigação acessória, por exemplo, declarar renda, pode até haver a exclusão da obrigação principal, mas essa exclusão por meio de isenção e anistia não vai atingir a obrigação acessória. Então, temos aqui o que exclui o crédito tributário, que é a isenção e a anistia. Para a gente lembrar, um método mnemônico aqui é ANIS. Anistia e isenção. E também aqui quais são as modalidades de suspensão do crédito tributário, que já é outra área. Eu vou só citar, mas a gente não vai entrar diretamente nesse assunto. Então, as modalidades de suspensão do crédito tributário. As hipóteses de suspensão estão aqui presentes no artigo 151 do CTN. Capítulo 3. Suspensão do crédito tributário. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 1. Moratória. 2. O depósito do seu montante integral. 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outra espécie de ação judicial. 6. O parcelamento, parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja suspenso ou dela consequente. Então, aqui é uma hipótese completamente diferente da exclusão, que a exclusão se dará apenas por anistia e isenção. E suspender o crédito tributário não necessariamente gera ali uma exclusão. Então, aqui a gente tem a diferença entre, no primeiro momento que a gente vai trabalhar aqui sobre exclusão, que a gente vai concentrar aqui na exclusão do crédito tributário, a gente vai ter aqui a necessidade de diferenciar isenção e anistia.
Então, aqui, a anistia, quando a gente lembra de lei de anistia, do perdão que foi concedido às pessoas que estavam ali num período de ditadura militar, então, quando a gente fala de lei de anistia, a gente pensa em perdão. Aqui também no direito tributário, a gente vai pensar em perdão, mas essa interpretação vai se dar de forma harmônica com a Constituição. Então, aqui, anistia, perdão. E quando a gente lembra ali da lei de anistia, a gente lembra de perdão de todos aqueles que cometeram crime político, cometeram crimes políticos. Então, a gente pode perceber a anistia também no direito tributário, tanto como um perdão individual, quanto um perdão coletivo. Essa lei, como a gente tinha falado no início, ela foi ali uma lei que foi considerada violadora dos direitos humanos, a lei da anistia, e foi criada em 2011 a Comissão Nacional da Verdade, para garantir, então, da memória do povo brasileiro. E quando a gente fala aqui no direito tributário em anistia, a gente também lembra de quê? De perdão. Então, sempre que a gente lembra de perdão, algo que tem que ser perdoado, a gente parte de quê? A gente parte de alguma coisa que ocorreu sem a devida observância ali dos parâmetros legais. Pode ser uma moratória e sempre decorrente de quê? Do próprio direito tributário. Então, assim, quando a gente fala em anistia no direito tributário, para que aquela moratória ela incida uma anistia ali, um perdão naquele momento, ela deve ter natureza tributária. Então, no direito tributário, a anistia significa perdão e ela é causa de exclusão de crédito tributário, tal como a isenção. Causa de exclusão do crédito tributário. E quando a gente fala de causa de exclusão do crédito tributário, a gente logo percebe que não haverá o quê? O lançamento desse crédito tributário, por isso ele vai ser excluído. A isenção, agora a gente vai falar sobre isenção, ela é regulada pelo artigo 176 a 179 do CTN. Então, vamos ler esses artigos. Artigo 176 a 179. Exclusão do crédito tributário, isenção, anistia. Primeiro, isenção. Artigo 176. A isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei, que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão, os tributos a que se aplica e, sendo caso, o prazo de sua duração. Então, aqui, essa isenção é sempre decorrente de lei que especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão. Então, há aqui uma necessidade de regulamentação. Então, pode até haver uma lei geral que trata sobre isenção, mas essa lei só vai valer dentro de um determinado ente federativo, seja ele União, estados ou municípios, ou Distrito Federal, a partir do momento em que essa lei especifique as condições e requisitos exigidos para sua concessão. Então, deve especificar aqui os tributos a que se aplica e, sendo o caso, o prazo de sua duração. Então, aqui os tributos que tem o quê? Essa isenção, ela deve ter natureza de direito tributário para que possa ocorrer. Parágrafo único, a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributária tributante em função de condições a ela peculiares. Artigo 177, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Inciso 1, então não pode estender a isenção às taxas e as contribuições de melhoria. Então imagina aí a União
querendo fazer uma cortesia, vamos dizer assim, com chapéu alheio, né? Estabelecer uma isenção de determinada taxa ou emolumento pertencente ao Estado. Isso não pode, segundo ali os princípios que regem a federação, que inclusive é uma cláusula pétrea. Inciso 2. Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Então, aqui são os casos em que não pode haver isenção. Então, aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. Artigo 178. A isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. Artigo 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho de autoridade administrativa. Então, pode ser concedida tanto coletivamente em caráter geral, quanto por meio individual, em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Parágrafo 1º, tratando-se de tributo lançado por período certo de tempo, o despacho referido neste artigo será renovado antes da expiração de cada período, cessando automaticamente os seus efeitos a partir do primeiro dia do período para o qual o interessado deixar de promover a continuidade do reconhecimento da isenção. Parágrafo 2º, o despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Vamos ler o artigo 155. Então, não gera o quê? Direito adquirido. Não gera direito adquirido, em regra, porque a gente vai ver outro tipo de isenção, e esse tipo também cai em prova. Aqui também, a concessão de moratória em caráter individual não gera direito adquirido e será revogado de ofício. Então, aqui a gente vê aqui um ato que tem um caráter discricionário, que não vincula a administração. Sempre que se apure que o beneficiado não satisfazia ou deixou de satisfazer as condições, aqui já tem os pré-requisitos, ou não cumpriria, ou não cumprirá, ou deixou de cumprir os requisitos para a concessão do favor, cobrando-se o crédito acrescido de juros de mora, com imposição de penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele. Inciso 2, sem imposição de penalidade nos demais casos. Então, aqui não é bem um ato discricionário, mas ele se vincula aqui nesses casos em que há aqui um abuso de confiança. Então, aqui esse instituto isenção, ele não está vinculado aqui a um benefício a qualquer custo, a um benefício que tem como o beneficiado aquele que abusa da confiança. Não é essa a finalidade nem da concessão e nem da anistia. Então, esses dois institutos, eles devem ser bem interpretados para cumprir seus fins, que é um fim de benefício e não um fim para quem abusa do direito. Então, aqui a gente viu questões que versam sobre a isenção e depois aqui a anistia, que está presente no artigo 180 a 182 do CTN. E a anistia fala o quê? No artigo 180 a 182. Seção 3, anistia. Artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando, inciso 1, aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções, e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. Mais uma vez, esses institutos, eles servem para beneficiar, e não pode haver esse benefício a
àquele que abusa da confiança. Portanto, ele deve ter caráter eminentemente de direito tributário, ele não pode alcançar essas sanções de natureza penal previstas como crimes, contravenções e outros qualificados também pela prática de dolo, fraude e simulação. Inciso 2, disposição em contrário às infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Artigo 181, a anistia pode ser concedida em caráter geral ou, no caso de em caráter individual. Inciso 2, limitadamente. A. As infrações da legislação relativa a determinado tributo. B. As infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. C. A determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. D. Sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa. Artigo 182. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com a qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Parágrafo único. O despacho referido neste artigo não gera direito adquirido, aplicando-se, quando cabível, o disposto no artigo 155. Então, aqui não se fala em direito adquirido, porque esse benefício ele tem caráter precário. A isenção, então, a gente sempre pensa a isenção pelo aspecto dos direitos humanos. Então, o benefício é concedido para assegurar direitos fundamentais. Então, a gente vê aqui um prisma político na concessão desse benefício isenção. Então, a isenção pode ser concedida pelo aspecto dos direitos humanos. E aí, eu já lembro de quê? Eu já lembro de política de governo. Então, está vinculado a uma política de governo. Exemplo, isenção que atinge um imposto que versa sobre o ITR, que é um imposto territorial rural, nas áreas de quê? De interesse ecológico. Então, o objetivo aqui de isentar dessas pessoas que ali estão, deixar de pagar determinado imposto, essas pessoas que estão ali numa área de restrição ecológica, sofrendo as limitações administrativas, essa concessão de isenção serve para quê? Serve para incentivar que essas pessoas continuem a preservar essas áreas. Então, é um incentivo. E aqui, sim, podemos pensar pelo prisma dos direitos humanos. Então, aqui, exemplo. Isenção de ITR, que é Imposto Territorial Rural. Nas áreas o quê? Ecológicas. Essa isenção visa o quê? Garantia de sustentabilidade, garantia de preservação do meio ambiente. E no caso de desoneração, no caso isenção, porque tem uma diferença entre desoneração e isenção, no caso de isenção, nos casos de imposto de renda das pessoas com deficiência. Então, aqui estamos diante de pessoas que são pessoas que merecem
um tratamento de acordo com os direitos humanos. Elas vão ter esse benefício devido ao quê? Devido estar ali sob um aspecto de proteção estatal. Então, temos aqui a questão do imposto de renda das pessoas com deficiência. As isenções, então, como a gente falou, ela é forma política de quê? De intervir na economia. Então, todas as vezes que eu falo em direito tributário, ele é o quê? Ele tem como mãe ali o direito financeiro. Então, aqui a gente está falando em um aspecto de economia e economia pública. Então, quando é utilizado o Instituto Isenção para intervir em determinadas políticas públicas, eu estou utilizando a economia pública como forma de política de alcançar o quê? De alcançar os objetivos da Constituição, porque todas essas políticas que lidam com o orçamento público, elas devem ser definidas por meio de lei. E essas leis que são feitas a partir de um plano de governo, a partir de uma função de governo. Então, aqui a gente vai ver o quê? Que o direito tributário, ele vai surgir do direito financeiro, mas o direito financeiro surge do direito administrativo. Então, todos os princípios, eles devem ser interpretados segundo tais parâmetros: direito administrativo, direito financeiro e, por consequência, o direito tributário, que é um ramo mais novo, que vai levar o quê? A arrecadar, para que posteriormente essa arrecadação ela sirva para manter o próprio funcionamento do Estado. E essa arrecadação ela não é feita de qualquer modo. Então, no momento da arrecadação também há limites do Estado, há limites à atuação do Estado. Portanto, é estabelecido ali a arrecadação não só como uma forma fiscal de aumentar ali a quantia dos cofres públicos, mas também como forma política de garantir para que essas pessoas com deficiência elas tenham mais autonomia, que elas possam também ter as garantias como todas as pessoas têm. E o meio ambiente, aqui no caso de isenção de TR, que o meio ambiente possa devidamente ser protegido. Então, aqui, quando a gente fala em Estado intervindo na economia, ele não vai intervir de uma forma a pensar somente na perspectiva lucro, somente na perspectiva do interesse público secundário. Por quê? Porque a questão econômica, ela surge, ela tem como ponto de partida a própria entidade privada. Então, quando falamos em economia sob o seu aspecto de lucro, deixamos essa atividade para uma atuação privada. Quando o Estado intervém na economia, a perspectiva, ela sempre será a perspectiva do interesse público primário. E o interesse público primário, ele vai colocar o aspecto do desenvolvimento humano, do índice de desenvolvimento humano, acima do aspecto meramente econômico. E é somente nesses momentos que a gente vai ver aqui a atuação do direito administrativo, a atuação do direito financeiro e, por consequência, a atuação do direito tributário. E uma parte importante aqui das isenções como forma de política é que a gente viu ali na leitura do CTN que essa forma de isenção, ela tem um caráter precário. Então, a isenção, em regra, tem caráter o quê? Precário. Mas esse caráter precário, ele vai ser ceifado quando a gente
ver a isenção pelo aspecto oneroso, ou seja, o Estado ele vai conceder a isenção, ele vai conceder o quê? A exclusão do crédito tributário, mas quando ele impõe uma obrigação para aquele administrado, um aspecto de limitação administrativa ao patrimônio daquele administrado, vemos aí surgir a figura da isenção onerosa. E nesse caso, ele não vai carregar esse aspecto precário. Então, vamos ver aqui que a isenção, quando a gente vê nas provas, isenção onerosa, a isenção onerosa, ela vai ter o que? Aspectos diferenciados da isenção comum. Então, a isenção onerosa, ela traz um ônus para a fruição dessa isenção, para a fruição dessa exclusão do crédito tributário. Então, aqui eu vou separar obrigações onerosas que trazem ônus para sua fruição. Por isso é necessária a vinculação da administração pública ao prazo estabelecido. Todas as vezes que há isenção, a lei vai especificar como se dará essa isenção. Se a lei especifica uma isenção que traz uma limitação por meio de obrigações impostas ao administrado, então ela deverá se vincular àquele prazo que foi ali estabelecido. Então, se ela estabelece um prazo para a isenção de determinado imposto, e esse prazo é um prazo de 5 meses, a administração pública, se ela colocou ali obrigações para o administrado, ela terá que cumprir esse prazo de 5 meses. Então, aqui a gente vê o quê? A gente vai ver uma vinculação da administração pública. E o exemplo é quando a isenção é condicionada ao contribuinte, no caso de participação, no caso de ações, o Estado ele faz com que esse contribuinte ele limite a sua atuação patrimonial. Então, essa atuação patrimonial, por exemplo, um determinado contribuinte, vamos colocar assim exemplo, determinado contribuinte, vamos colocar que está aqui em lei. Um determinado prefeito vai fazer ali uma lei e coloca que determinado contribuinte, para receber essa isenção, ele não poderá alienar suas ações. Vamos colocar que ele tem participação em determinada empresa. Participação empresarial. Então, ele fala, ó, para esses sujeitos, ele fala o seguinte, olha, se vocês quiserem receber determinada isenção de determinado imposto, vocês precisarão de ficar ali limitado a uma obrigação que condicionará o quê? A esse recebimento de isenção de determinado imposto a uma obrigação. E qual será essa obrigação? De que esse contribuinte não aliene suas ações por determinado período. Por exemplo, determinado período de 5 meses. Então, ou qualquer outro tipo de período que está ali prescrito na lei. E aí, ele coloca o quê? Ele coloca que se o contribuinte, se o agente fizer isso, ele vai ter uma isenção pelo período de
3 meses. Então, em regra, a isenção tem um caráter o quê? Precário. Mas, nesse caso, estamos tratando de isenção onerosa. Então, se na lei foi estabelecido uma isenção onerosa com obrigações que devem ser satisfeitas pelo contribuinte e foi fixado o prazo de 3 meses de isenção, esse prazo de 3 meses, ele deve fluir mesmo com uma lei que revoga essa isenção. Esse prazo de 3 meses, ele não pode sofrer interferências, mesmo que a lei seja revogada, porque aqui trata-se de isenção onerosa. E a gente tem aqui essa isenção, que até a lei já foi revogada, pelo decreto 1510, em seu artigo 4º, ele coloca aqui uma isenção onerosa. Artigo 4º, não incidirá o imposto de que trata o artigo 1º. O que está falando o artigo 1º? Nas participações societárias está sujeito à incidência de imposto de renda. Então, está falando aqui de imposto de renda. Está querendo dar o quê? Isenção de imposto de renda. Mas estabelece o quê? Obrigação. E qual que é essa obrigação? Nas alienações efetivadas após decorrido o período de 5 anos da data da subscrição ou aquisição da participação. Então, aqui está limitando. Então, ele fala, olha, contribuinte, você pode conseguir essa isenção que está aqui nessa lei, que é a isenção do imposto de renda, mas ela só se dará no caso que você, contribuinte, evite, não aliene suas participações, suas ações de determinada empresa. Então, está falando isso. Sendo, portanto, isenção onerosa. Exemplo de isenção onerosa. Então, aqui, quando a isenção, enquanto a isenção, ela lembra favor legal, por quê? Porque aqui a gente não está falando em nenhuma infração. Então, aqui, isenção, eu sempre vou relacionar com favor legal. Para o estabelecimento de quê? O direito tributário, o direito financeiro, o direito administrativo, enquanto aqui uma função de executar a lei, de cumprir a lei, a gente está falando de um favor legal que deve observar os parâmetros constitucionais. Então, quando eu lembro de favor legal, aqui eu estou observando os parâmetros dos direitos humanos. Então, eu estou concedendo um favor legal aqui para determinada contribuinte, para que uma determinada empresa que ela continue cumprindo um determinado interesse público. Lembrando que tudo isso de isenção deve estar aqui vinculado aos direitos humanos, vinculado aos parâmetros de cumprimento do Estado, que foi ali aquele Estado desenhado pela Constituição Federal. Então, quando eu falo em isenção, eu estou lembrando de quê? De favor legal, de benefício, nenhum favor, porque a Constituição ela não traz favores, ela está trazendo o quê? Um direito constitucional, que está ligado aos direitos humanos. E a anistia, a gente vai lembrar de quê? Um perdão decorrente de infração, mas também pensado sob o aspecto do direito constitucional, o que não vai vincular a nenhum tipo de abuso de confiança. Então, a anistia, ela decorre de perdão, esse perdão que foi gerado por uma infração. E aí eu vou explicar mais para frente como que se dá
esse perdão, mesmo que decorrente de uma infração. Por quê? Porque aqui a gente vai ter o prisma especialmente do direito tributário. Então, fala em infração, mas é uma infração sob o prisma especialmente do direito tributário. Então, o direito tributário sob um aspecto de quê? Sob um aspecto em que deve ser interpretado também as condições econômicas desse agente, desse administrado, o que não vai levar aqui a infrações de origem nem mesmo penal, nem mesmo administrativa, porque a natureza dessas infrações para que seja concedida a anistia, ela deve ter aqui natureza eminentemente tributária, não servindo então nenhum outro tipo de sanção que vincula o abuso de confiança. Então aqui, gente, para a gente continuar, a gente lembra o seguinte, daquele velho ditado que diz que não é possível fazer cortesia com chapéu alheio. Então, tem esse ditado a partir desse ditado a gente vai lembrar do funcionamento aqui, de como funciona as isenções e também como funciona a anistia, já que quando há essa exclusão de determinado tributo, quando há essa exclusão do crédito tributário, nós estamos diminuindo o quê? Nós estamos diminuindo o caixa do Estado. Então, aqui, não é possível fazer essa cortesia sem perceber o quê? Sem perceber os aspectos nacionais, no caso, no âmbito da União, sem perceber o aspecto regional do Estado e do Distrito Federal e sem perceber o aspecto local do Distrito Federal e dos municípios. Então, tudo isso deve ser levado em consideração e daí a gente já parte para a questão dos entes federados. Então, o ente federado ele não pode criar uma lei de isenção sobre tributo que não seja da sua competência. E aí a gente lembra do ditado, ele não pode fazer cortesia com o chapéu alheio. Por quê? Porque os entes federativos, eles têm autonomia. Isso não significa soberania, eles têm autonomia e devem, então, respeitar essa harmonia da autonomia dos entes federativos. Então, cada ente deve respeitar a autonomia desse outro ente. Um ente deve respeitar a autonomia de outro ente. Isso significa que a União deve respeitar a autonomia dos estados, os estados devem respeitar a autonomia do município. Aqui, então, vamos colocar um pensamento dos entes federativos. Cada ente federativo ele vai ter o quê? Suas despesas, sua própria o quê? Finanças, no caso, finanças públicas. Então, aqui, quando a gente fala em ente federativo, eu falo em finanças públicas. Cada um tem o seu orçamento e tudo isso se dá por conta de lei. Ao contrário do nosso âmbito doméstico, que a gente não tem essa vinculação legal, os entes federativos, eles têm vinculações legais para cumprir os parâmetros estabelecidos na própria Constituição Federal, seja mantendo a organização do próprio Estado por meio de sua estrutura com seus agentes públicos, seja mantendo os programas de Estado que vão assegurar os direitos fundamentais. E tudo isso deve ser pensado, então, sob uma lógica de local, sob uma lógica regional ou nacional. Por isso que cada ente ele vai saber exatamente o que ele pode isentar ou não, porque toda isenção ele vai restringir posteriormente na lei orçamentária o cumprimento de forma mais ampliada de determinado aspecto
do direito financeiro. E esse aspecto, então, ele pode ser antecipado, esse aspecto de cumprimento de direitos fundamentais que estão ali dispostos por meio da isenção. E a anistia, ela nada mais vai ser do que uma jogada ali de Estado. Para quê? Para que incentive essas pessoas que cometeram uma infração moratória ali, de não pagamento da obrigação principal do tributo, sempre versando sobre o tributo. Mas como o ente estatal percebe que naquele âmbito singular não há possibilidade realmente de cumprir toda a obrigação em seu aspecto geral, há essa anistia, mas não a anistia geral do tributo. Vai haver uma anistia de acordo com o quê? De acordo com as possibilidades econômicas daquele contribuinte. E aí já vem a questão realmente da federação. A federação vai ser o quê? Vai ser cláusula pétrea. Então, aqui esse contraponto fiscal, que provém da própria limitação do poder de tributar, ela é uma limitação pelo aspecto de Estado e indivíduo, administração e administrado. Então, aqui há uma limitação nesse contraponto fiscal, mas é uma limitação que o próprio Estado ali, que ele está colocando a si mesmo, no caso dessas leis. Então, ele próprio está se autolimitando, enquanto na imunidade já vem aqui uma limitação, uma limitação declaratória, uma limitação sem um aspecto constitutivo, sem esse aspecto modificatório de um tributo que já existe, porque a Constituição vai vir com um tom de que esse fato gerador não, nem mesmo ele se faça presente, porque ela já vem com esse aspecto declaratório de um não fazer, de uma limitação do próprio ente estatal. Então, aqui a gente percebe o quê? Princípios, a partir do momento do estabelecimento dessas isenções e anistia, esses princípios que vão ser princípios vedatórios, que é o princípio do poder de isenção, esse poder de isenção, quando eu falo em um poder de isenção, primeiro quando eu falo em imunidade, eu estou aqui partindo do Estado, que vai o quê? Limitar, vai ser limitado por direitos e garantias fundamentais. Então, assim, o que limita na imunidade, o que limita o Estado são os direitos e garantias fundamentais. No caso do princípio do poder de isenção, o que limita aqui é Estado, no caso, ente federado para outro ente federado. Então, a relação, no primeiro momento, de imunidade, eu estou tendo uma relação Estado e cidadão, Estado e administrado. Quando eu falo de princípio do poder de isenção, a relação é entre ente federado e outro ente federado, uma limitação que dá entre entes federados. Por que disso? Porque esse princípio, ele veda que a União possa estabelecer isenções de tributos que não são de sua competência. E assim sucessivamente. Veda o quê?
O Estado também estabelecer isenções de tributos que não são de sua competência, também o Distrito Federal e também os municípios. Vamos ver aqui o artigo 151 da Constituição Federal, que ele está falando para a gente. É vedado à União, inciso 3, instituir isenções de tributos da competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Portanto, aqui é o princípio do poder de isenção, que veda o quê? A União estabelecer isenções de tributos que não são tributos de sua competência. Artigo 151, inciso 3 da Constituição Federal. Lembrando que a federação é o quê? A federação é cláusula pétrea explícita. E onde a gente vai achar isso? Artigo 60. Opa. Artigo 60 vai falar o seguinte: a Constituição poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1. Já no inciso 1 vai falar isso, a forma federativa de Estado. Então, inciso 1, a forma federativa de Estado. Inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Inciso 3, a separação dos poderes. Inciso 4, os direitos e garantias individuais. Então, todas essas são cláusulas pétreas, que são cláusulas pétreas o quê? Explícitas. E essa forma federativa, ela regionaliza. Aqui acabou as folhas, vou diminuir aqui a letra. Aqui, essa cláusula pétrea, que é a federação, ela vai regionalizar o quê? Ela vai tornar nacional, regional e local determinadas necessidades. E tudo isso, essas determinadas necessidades, elas vão ser aqui regulamentadas por uma lei orçamentária. E essa lei orçamentária, ela deve pertencer a cada ente da federação, que apesar de não exercer soberania, pois a soberania é exercida pela República Federativa do Brasil, então aqui a gente tem que saber isso também, porque cai em prova, que a soberania, ela vai ser exercida pela República Federativa do Brasil. O que os entes federados têm, eles têm a autonomia. Soberania, ela é exercida pela República Federativa do Brasil e representada internacionalmente a República Federativa do Brasil por meio do chefe do Estado, por meio da União. Mas a federação, ela possui o quê? A federação possui agora a gente está falando de federação. Ela possui autonomia. Autonomia. E isso significa que não existe o quê? Hierarquia entre a União, os estados, Distrito Federal e municípios. Então, aqui não há o que vai justificar o princípio do poder de isenção. Então, aqui não há hierarquia entre os entes
da federação, qual seja União, Estados, Distrito Federal e municípios. E essa harmonia, ela deve ser ali por meio também, não exclui o princípio da preponderância dos interesses nacionais sobre o regional, sobre o local. Então, tudo isso deve ser observado, que a autonomia não significa o quê? É uma desvinculação de preponderância de interesses. A autonomia dos entes federados, ela é dividida em... Então, quando a gente fala em autonomia, a gente vai lembrar de auto-organização, que é a elaboração das próprias constituições. Então, aqui, elaboração das próprias constituições para estabelecer o que com a Constituição? O que a Constituição estabelece? Direitos fundamentais e leis que organizam ali a administração pública. Então, a lei, enquanto aspecto de Constituição, Constituição Federal, Constituição Estadual e lei orgânica, ela vai estabelecer ali uma organização no aspecto do ente federativo, seja União, seja estados, Distrito Federal e municípios, por meio de uma organização, tanto uma organização do próprio ente, como o funcionamento, como organização enquanto protetor, enquanto ente protetor de direitos fundamentais. E tudo isso é estabelecido na própria Constituição. A Constituição estadual e a lei orgânica. Agora aqui a gente tem o quê? A gente tem também, enquanto autonomia de ente federativo, o autogoverno. O autogoverno aqui vai ocorrer eleições tanto no âmbito da União, dos estados, Distrito Federal e também dos municípios. E aí a gente vê no âmbito do Poder Executivo, no âmbito da União, presidente, no âmbito estadual, governador, e no âmbito municipal, os próprios prefeitos, e assim por diante também outros tipos de eleições que estão estabelecidos aqui por meio da autonomia do ente federativo que versa sobre o autogoverno. Então, aqui as eleições elas acontecem no âmbito da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, trazendo assim uma autonomia do ente federativo também por meio do autogoverno. Quando a gente fala em autogoverno, a gente lembra de eleições. No aspecto de autonomia, vamos lembrar também de autolegislação ou autonormatização. E o que é isso? É criar as próprias leis. E aqui a gente entra com o quê? Com esse poder de criar leis que visam o quê? A isenção ou a anistia. Então, aqui são o aspecto da criação de leis. Já a auto-administração, os entes federados, eles não vão prestar o quê? Na verdade, eles vão prestar serviços públicos. Então, aqui, auto-administração, o que esses entes eles prestam? Eles prestam o quê? Serviços públicos. Então, a auto-administração vai estar vinculado a serviços públicos. Então, temos aqui servidores públicos no âmbito da União, dos estados, Distrito Federal e também dos municípios. E se de um lado há o princípio da generalidade, quando a gente fala aqui em criação de leis de isenção, que é o princípio tributário da generalidade, porque para haver aqui essa auto-administração, essa auto-organização e essa construção do Estado, é necessário o quê? É necessário a imposição tributária, é necessário arcar
com a despesa da criação do Estado. Então, no primeiro momento, o direito tributário vem aqui com esse princípio, que é o princípio da generalidade. O princípio da generalidade impõe que todos devem colaborar. Isso de acordo com a capacidade contributiva. Essas isenções e as anistias, elas devem ser interpretadas também pelo princípio da vedação de privilégios odiosos. Por isso que eu falei no início que não podemos interpretar a isenção e nem mesmo a anistia pelo aspecto do abuso da confiança. Então, aqui a isenção e a anistia elas devem ser interpretadas pelo princípio da vedação de privilégios odiosos. E isso quer dizer o quê? Que o Estado ele tem o dever de evitar as desigualdades infundadas, desde que essas desigualdades sejam infundadas. Então, se um determinado agente público ele vai conceder por meio de lei uma isenção e uma anistia, ele deve estar ali vinculado a um programa de Estado que já está presente na própria Constituição Federal, que é uma Constituição democrática. Esses tributos, eles, em regra, eles devem ser aqui olhados pelo princípio da generalidade, mas esse princípio, ele também deve ser olhado pela vedação, né, que é a vedação de privilégios odiosos. E aí vem as terminologias. Porque quando a gente fala de não incidência, quando a gente fala de imunidade, quando a gente fala de isenção, quais são essas diferenciações? A gente deve fazer aqui essas diferenciações para a gente entender o que o legislador ele quis dizer. E aí a gente vai iniciar aqui com a imunidade. Imunidade. Imunidade é o limite do poder de tributar do Estado. Então, essa garantia, ela está presente na Constituição e ela tem um efeito declaratório. Aqui, o crédito, ele não vai ser barrado no momento do lançamento, como acontece com a isenção e com a anistia, que tem efeito o quê? Tem efeito constitutivo, modificativo, porque a Constituição ela tem um efeito declaratório. Se há uma determinada imunidade, esse fato gerador para aquela determinada imunidade, ele não deve ser englobado pelo aspecto jurídico. Por isso, o efeito é um efeito declaratório. A isenção ela é um limite fiscal e possui eficácia constitutiva. Isso significa que os efeitos de crédito tributário, eles vão ser o quê? Eles vão ser barrados no momento do lançamento. Então, aquele crédito, ele existe, ele foi ali englobado pela legislação, mas ele não vai produzir efeitos e vai ser o quê? Excluído, ele vai ser barrado no momento do lançamento. A isenção, ela vai produzir um efeito, então, derrogatório.
produz um efeito derrogatório em prol de cumprimentos de diretrizes governamentais presentes na Constituição Federal. E a gente pensa aqui em justiça social. Cada ente da federação ele tem suas competências, de modo que não é possível que um ente federado ele estabeleça isenção de tributos de competência de outro ente. Então, a isenção ela deve ser pensada aqui por esse aspecto de federação, por esse aspecto de autonomia federativa. Isso implica o quê? Que as custas e os emolumentos, que são taxas de competência do Estado, elas não podem ser isentadas por meio da União, artigo 151, inciso 3, que a gente leu, e já a multa fiscal, a gente está falando aqui agora sobre um aspecto de isenção. Multa fiscal moratória, que constitui uma penalidade ao contribuinte. A falta de cumprimento de uma obrigação tributária principal e também de um cumprimento de uma obrigação acessória, ela gera uma multa. E essa multa vai parar onde? Ela vai parar, ela vai ser estabelecida também como obrigação principal. Então, a falta de cumprimento da obrigação, seja obrigação principal, seja obrigação acessória, ela vai gerar uma multa. Então, determinada pessoa que deixa de pagar o ICMS no momento correto, gera uma multa moratória. Essa multa moratória, ela é uma penalidade, mas ela é uma penalidade de natureza tributária. Aqui a gente só fala em isenção, na verdade, anistia, que a gente está falando aqui, anistia, porque anistia é perdão. E quando a gente fala de perdão, a gente está falando de infração. E isenção, quando a gente fala de isenção, é o quê? É a exclusão de um crédito tributário para que se cumpra ali um determinado programa de governo presente na Constituição Federal. E já a anistia é um perdão decorrente de quê? De uma infração, mas na anistia que versa sobre o direito tributário é uma infração de natureza tributária. Então, a falta de cumprimento da obrigação pode ser obrigação principal ou obrigação acessória, gera uma multa moratória. E a penalidade, ela será uma penalidade de natureza tributária. Então, a multa que pode ser o quê? Atingida por meio da anistia, que é um perdão, ela deve ser uma multa com natureza tributária. E eu vou explicar um pouco melhor sobre isso para vocês entenderem. Então, a falta de cumprimento de uma obrigação acessória, por exemplo, declarar imposto de renda, ela traz mais um acréscimo na obrigação principal por meio da multa. E essa multa, como estamos falando aqui de tributos, essa multa ela tem natureza tributária, ela não é sanção por ato ilícito. O que desobriga o contribuinte, no caso de multa, no caso de anistia, no caso de perdão, ele vai ser desobrigado, quando for desobrigado pela anistia, pelo perdão dessa infração, por quê? Porque quando deixou de pagar ou quando descumpriu a obrigação acessória, o que aconteceu? Uma infração, e essa infração, ela pode gerar um perdão que deve ser estabelecido por meio da anistia. Então, aqui, nesse momento em que há um acréscimo, uma multa, a anistia, como exclusão do crédito tributário, ela vai ter como finalidade perdoar multas e juros para estimular o quê? Para estimular o pagamento do tributo.
sem tantas sobrecargas. Então, aqui, esse perdão, ele se dá por meio dessas multas e juros que foram acrescidos juntamente com aquela obrigação de pagar, aquela obrigação de pagar imposto. Então, tem a obrigação de pagar imposto, mais multas e juros. Vem a anistia e perdoa essas multas e juros, fazendo assim com que esse pagamento ele seja um pagamento de mais fácil acesso, incentivando, por isso que eu falo que é um jogo de Estado, incentivando o pagamento de tributos. Então, para o Estado não perder tudo, não desmotivar determinado cidadão a fazer o pagamento, ele utiliza de táticas para que isso aconteça. Então, aqui, essas multas e esses juros, eles podem ser atingidos pela anistia, que é o perdão. Como forma de quê? Como forma de incentivo ao pagamento do tributo. Então, é por uma boa causa que isso acontece. O que não se confunde com as multas punitivas decorrentes de crime. Quando a gente fala aqui em multas punitivas decorrentes de crime, a gente já retira todo o aspecto de direito tributário, porque direito tributário, ele não é sanção por ato ilícito. Então, aqui, não se confunde com multa punitiva decorrente de crime. O que é esse crime aqui? É um abuso de confiança. A esfera de crime retira a própria natureza sancionatória do direito tributário. O tributo não pode ser sanção por ato ilícito. Então, a natureza punitiva tributária, ela é diferente da natureza criminal, ela é diferente da natureza meramente administrativa de punição, porque aqui, nesse aspecto de abuso de confiança, não atinge o quê? Não atinge o instituto anistia. Não é possível conceder perdão, porque o perdão é um benefício para um determinado crime, para uma determinada conduta abusiva, porque aí estaríamos, sim, incentivando não o pagamento de tributo, mas incentivando o próprio comportamento abusivo. Então, aqui, a sanção que decorre devido a determinada pessoa transitar com mercadorias sem documento fiscal, ela não constitui propriamente pena de natureza tributária. Então, quando há aqui uma multa, mas essa multa ela não é estabelecida aqui por meio de uma multa moratória que se vincula a um tributo, e sim uma multa por um abuso que ocorreu por determinada pessoa transitar com mercadoria sem documento fiscal, essa multa ela tem natureza administrativa. Essa multa decorre justamente para impor um comportamento de não faça, não repita esse comportamento. Por quê? Porque esse comportamento é abusivo, então a multa tem que ser realmente colocada, a multa deve ser estabelecida e não pode ser o que é alcançada pela anistia, porque esse instituto anistia, ele não alcança esse determinado tipo de comportamento que não tem natureza tributária, porque o tributo ele não é sanção por ato ilícito. Nesse caso aqui, a natureza é administrativa, por isso não é possível, nesse caso, a utilização da anistia para perdoar tal multa de natureza administrativa ou criminal.
Isso pelo aspecto dos institutos de direito tributário. Então, pode até alcançar a anistia, mas sob uma outra interpretação, sob um outro aspecto, mas não dentro da atuação do direito tributário. Então, aí, se for alcançar a anistia, a gente vai conversar isso no direito penal, no âmbito do direito administrativo. Aqui, sob o aspecto tributário, nesse aspecto não é possível que a anistia seja alcançada, porque houve aqui um abuso de confiança, então não é possível utilizar desse instituto. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado.